Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Amém? Na sexta-feira, durante a vigília, eu falei um pouco sobre isso, sobre revelação, sobre motivo de revelação e o que a gente faz com isso. É tão sutil e é tão engraçada a forma como a gente lida com a palavra de Deus. Você percebe em toda a Bíblia, todas as vezes em que Deus convida o homem para andar no sobrenatural, a andar no espiritual, o homem tentando trazer Deus para andar no natural. Porque é isso que normalmente a gente faz, e é isso que a igreja ultimamente tem feito, chamado Deus para vir para o natural. Então Deus diz na palavra que o justo não vai mendigar o pão. Nunca vi o justo passar necessidade, mendigar o pão. Está escrito isso na Bíblia. E aí eu pergunto, você acredita nisso? Está escrito? Você vai dizer, eu creio. Tem fé nisso? Tenho. Mas na sua dificuldade financeira, você não procura andar em cima da palavra que está escrita, dizendo, está escrito e eu creio. Você vai atrás de Deus para chamar Deus para vir no natural, andar no seu problema. E não entender que esse não é o lugar que eu ando. Não compreender que no natural algo está acontecendo, então eu tenho que sair do natural e ir no espiritual. Porque no espiritual tem uma palavra que diz que essa dor aqui já está curada de alguma forma. Eu é que não estou conseguindo entender. Porque a palavra diz isso. Então por que tem esse conflito? De eu tentar trazer Deus para cá e não já tomar uma palavra que me foi dada? Porque eu convido Deus para andar no meu problema, na minha realidade natural, e não vou andar na realidade espiritual. E Jesus não morreu, querido, para que Deus pudesse andar no natural comigo. Jesus morreu para que eu pudesse andar no espiritual. Foi para isso que ele veio. Então quando ele começa a se despedir dos discípulos, e lê depois o Evangelho de João, ou pelo menos depois do capítulo 12, até Jesus ser levado para ser crucificado, são uns 4 ou 5 capítulos. Leia muito isso, mas leia devagar. E você vai ver ali, ele está revelando por que eu vim. Ele fala, eu estou vindo, porque quando eu for, eu vou abrir a porta para que eu possa voltar. É meio doido, ele fala, eu estou indo para eu poder voltar. Porque ele diz, eu vou sempre estar com vocês todos os dias. Mas como eu vou estar? Através de um outro Consolador que não vai falar dele mesmo. Ele vai falar do que eu estou falando. Então ele fala, eu estou indo para preparar a morada. Não para que onde vocês estejam, eu esteja. Ele fala, eu estou indo preparar a morada para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, eu não estou indo para mandar alguém para ficar aqui andando com vocês na terra. Eu estou indo para vocês também poderem viver no lugar para onde eu estou indo. Eu não estou indo para o céu. Tanto é que eu vou voltar daqui a pouco e vou morar dentro de vocês. Eu estou indo para um outro ambiente. Para o ambiente espiritual. E a essência do ambiente espiritual, pensando na nossa vida, é profecia. Profecia é trazer luz, iluminar coisas que já existem no mundo espiritual. Então quando a gente está orando aqui, Deus mostra um demônio lá fora. Deus não está criando um demônio, Ele está trazendo luz em cima de algo que já tem no mundo espiritual e permitindo que a gente veja. Isso é profecia. Em essência, todo mundo é profeta, a partir do momento que sai do natural para andar no espiritual. Todo mundo é chamado para ser profeta, para trazer luz em cima daquilo que já existe estabelecido e para andar em cima daquilo. Adão era profeta. Deus cria todos os animais, solta, cria Adão. Eu vou ler o texto para vocês. Está em Gênesis 2 e diz assim: havendo pois o Senhor, versículo 19, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus,
os trouxe a Adão, para esse ver como lhe chamaria. Aquilo que foi criado da terra, Deus colocou debaixo da autoridade de Adão, não foi? Tudo. Aí Deus pega tudo, entrega na mão de Adão e a Bíblia fala, ele trouxe Adão para ver como é que Adão vai chamar esses bichos. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu, a todo animal do campo. Versículo 19. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Deus está falando assim, Adão, você acabou de nascer. Adão devia ter um vocabulário que ele nem sabe de onde veio. Adão não tinha histórico de vida, ele não tinha nada. Imagina uma mente zerada, que começa agora. E devia ter algo que Deus pôs ali dentro, uma certa quantidade de informação para ele se relacionar com Deus. E Deus foi falando algumas coisas para ele. Aí Deus fala agora, dê nome às coisas. E nome fala de propósito. Ele está falando, Adão, dá propósito para as coisas. E quando ele termina de dar, a Bíblia fala assim, e o que ele disse, isso foi. Por quê? Porque Adão era profeta. Ele traz do espiritual a revelação do propósito de cada um daqueles animais. E ele libera o nome, e Deus fala, e é isso mesmo que ele falou. Por quê? Porque ele é um profeta. Mas ele é um profeta porque ele recebeu um ministério, você é um profeta? Não. Porque ele estava andando debaixo de um governo. O espírito que estava dentro dele era o Espírito Santo. Então, quando ele abria a boca, ele revelava o que estava no espírito dele. Todas as vezes. O que ele falava era profético. Porque o que regia ele era o Espírito Santo. Quando é que Adão perde essa autoridade? Quando é que ele deixa de profetizar? Quando o Espírito sai dele? Não. Quando o que começa a governar ele deixa de ser o Espírito que está dentro dele. Então você pode sim estar cheio do Espírito Santo, mas está sendo governado por qualquer outra coisa. Pela tua carne, pela tua esposa, pela sua necessidade, pelo diabo, pelos seus clientes. E é o que começa a sair da sua boca, não é mais algo que Deus está te inspirando a manifestar para o lado de fora. O que começa a sair da tua boca é aquilo que o que está governando dentro de você está gerando. E aí você começa a conhecer a árvore. Porque você começa a ouvir coisas da boca dele, sentenças da tua boca, e destinos que você dá para os seus filhos, para o seu negócio, para os seus amigos, para o seu trabalho, que não vem de Deus. E pelo fruto você sabe, não, isso aí não é Deus, Deus não faria desse jeito. Você começa a perceber que quem governa o teu dinheiro não é Deus, porque o destino que você dá para o dinheiro não é o que Deus daria. Você fala, epa, não é. Você começa a conhecer a árvore. Mas de onde Deus entra nessa história? Nos pontos da minha vida em que eu quero que Ele venha. Jovem rico, eu quero que Ele venha em alguns pontos. Quando Ele fala assim, largue tudo que você governa hoje e vem, me segue, vem para um outro lugar, vem para um outro plano. Ele não quer, porque Ele quer trazer Jesus para o ambiente que Ele vive. Então você não vive profecia. Você percebe que alguns têm mais dificuldade que outros de fluir no sobrenatural? E na verdade era para todo mundo fluir igual. Em áreas diferentes, uns vão se destacar um pouco mais por propósitos. Mas Paulo diz assim, todos podem profetizar. Por que todos não profetizam então? Eu me lembrei de algo, Deus começou a falar algo comigo sexta-feira, e eu estou esperando um tempo para ver se Ele vai continuar falando. Eu me lembrei de quando a gente foi no Mevan, a primeira vez eu e o Mateus. De uma maturidade que existia, mesmo nos mais novos, de entender. É como que virar uma chave dentro da cabeça e conseguir entender o espiritual de uma forma simples. Muito simples. Então eles falavam assim, você não entende que você pode profetizar? Você não entende que você está profetizando? Mas você tem que crer que o que sai da sua boca é profecia. Porque se você não tiver fé, não vai acontecer. Mas se a sua fé for como grão de mostarda, ou seja, é pequenininha, mas você investe nela, e ela vai crescer e se tornar a maior das hortaliças,
você tratar ela desse jeito e adubar ela, você vai dizer para a montanha mudar de lugar e ela vai. Porque você vai sair do natural e vai para o espiritual. Então eles falavam, quer ver como você profetiza? Vem cá, 2 pessoas aqui, junto aqui. Fecha o olho. Fecha. Põe a mão nas costas dele, põe. Esvazia sua cabeça. Você tem o Espírito Santo, não tem? Tem. Então tá bom. Agora começa a pensar em Deus e deixa vir. E o que vier você fala. E fala. E a pessoa da frente, ele falou minha vida. E ele, eu falei, falou. Você viu como é simples? Pronto. É só isso. Ah, mas isso aí é carne. É lógico que é carne. É a sua boca e a sua língua que falam. E por que eu não consigo fazer então? Porque eu não nasci totalmente de novo. Porque você ainda traz da forma como você foi criado. E se você veio de uma família muito racional, muito metódica, você está lascado para conseguir romper com isso. Porque a tua carne foi formada desse jeito. Então é mais difícil para você conseguir quebrar. E aí você pega a mulher que veio do terreiro de macumba e se converteu. No dia seguinte ela está falando em língua. Por quê? Porque o espiritual fluir na vida da família dela sempre foi simples. O espiritual, ainda que do lado de Satanás. Mas sempre foi algo muito vivido na família dela. Ela nunca teve dificuldade com isso. Você vê como é natural? E isso te trava. Porque você aprendeu a pensar. Então, na hora de deixar o espírito fluir, você pensa. Será que é Deus? Será que não é? Deixa eu pensar aqui. Não, Deus não é desse jeito. E não vai mesmo. Porque era só para você se jogar e deixar o espírito fluir. Se lançar. E você fica amarrado e fica preso. E é difícil, eu sei que é, e não tem uma fórmula para isso. Mas Deus não vai mudar o mundo espiritual por sua causa. Porque os teus pais te ensinaram errado. Ele não vai. Mas se você não lutar contra isso, se não se jogar. E eu dei o exemplo de um exercício, aconteceram vários. Quando a gente foi pra rua, junta 3 pessoas aqui, fecha o olho, a primeira coisa que vier, você fala. E eu lembro, eu falei óculos. Um falou, não lembro se foi o Mateus, a outra falou verde. Eu vi um negócio verde. A outra falou, eu vi o balanço. Pronto, agora vocês vão andar pra rua e vão procurar essas coisas. Desse jeito. Aí a gente acha um cego de roupa verde que ficava fazendo assim. E aí a gente vai orar com o cego na rua, o cego em demonia no meio da rua, os lojistas vêm pra cima de nós, quer bater na gente. Nossa, mas como? Era uma piada que a gente tava fazendo no ônibus. Verde, óculos e balanço. Você está profetizando. Se abrir a boca, você está profetizando. Por isso tem que tomar cuidado quando você abre a tua boca. Sobre teu filho, sobre tua esposa. Você é isso, pronto. E o Satanás olhou e falou, opa, profecia, peguei. Porque quando você abre a boca e fala, em nome de Jesus, aí eu vou ter a vitória. Aí o Espírito te obedece. Aí é Deus, não, minha palavra, e se agarra na palavra. E quando é o contrário, aí não. Aí essa aí apaga, Senhor. Não, ele fala, está na conta também. Quando você maldiz alguém, ataca alguém, o espiritual está lá para pegar e falar, amém, está aqui a palavra. Porque é espiritual. Você é espiritual. A carne é o que dá para a gente ver. Mas você não é a carne. Você é o espírito. Você é a alma que habita dentro de você. Então não acaba na carne. Isso é sua manifestação. Jesus não era aquele corpo. Ele já era antes do corpo. Mas a gente quer lidar muito bem. E é muito fácil lidar com a palavra. Porque na palavra você manipula, você interpreta. Mas não é a palavra que traz transformação, é o verbo. O verbo é a revelação da vontade de Deus. O verbo é o Cristo. João 1, no princípio era o verbo, não a palavra. A palavra é só a manifestação da vontade dele, escrita de uma forma que eu possa interpretar, que eu possa tentar entender. As pessoas não mataram a palavra, elas mataram um verbo por causa do entendimento delas de palavra. Quando você profetiza, quando você anda em revelação, você anda no verbo.
Não nessa palavra. Por isso que essa palavra sem o Espírito, ela vai matar. Porque essa palavra sem o Espírito está escrito, por exemplo, que cuidado, faça provisão, porque pode vir chuva, você pode ficar sem dinheiro. A palavra está escrito. A palavra está escrito, não se associeis aos ímpios, não anda perto deles. A palavra está escrito, não adulterarás, se for pego em adultério. É isso que está escrito na palavra, se for pego em adultério. Mas o verbo, quando vem, ele fala, não é isso que ele quis dizer. Ele está querendo dizer que se você até pensar em trair, você já traiu. Isso é o verbo. Mas como ele escreveu de um jeito aqui, vocês estão traduzindo pelo que vocês querem, porque vocês não têm o Espírito. Vocês não estão andando em profecia. Vocês não estão andando no verbo, vocês estão andando numa palavra superficial aqui. E por isso vocês sofrem tanto. Porque vocês estão querendo convidar Deus para andar aqui, embaixo com vocês. Toda vez que Deus revela alguma coisa para nós, você passa a ser responsável por isso. Isso traz sentença. Você está na vigília e hoje eu não penso mais assim, eu não tenho mais essa necessidade, mas eu lembro no começo do ministério, eu ia para as vigílias, a expectativa é que Deus falasse alguma coisa. Porque era bom ouvir Deus falar, Ele traz a palavra. Só que sabe o que eu entendi? E se você não percebeu, e quanto mais você demorar para perceber, pior para você, é que cada vez que Deus revela algo para você, cuidado, porque você passou a ser responsável pela palavra que foi revelada. Sabe por que os judeus têm um peso sobre eles de juízo? Porque Jesus foi revelado a eles. E pronto, vocês passaram a ser responsáveis, porque agora vocês têm a revelação. O verbo se fez carne, foi manifesto a vocês, a mais ninguém. Os outros, Jesus chamava de gentil e falou, eu não vim para vocês, eu vim para eles. Falar, que beleza, nós somos privilegiados. Não, vocês são responsáveis. Com que vocês vão dar de resposta a isso agora? Sabe o dia que Deus manifestou e falou assim, eis te digo, você é um pastor, e eu tenho sobre a tua vida, e aí você fica feliz demais. Ele fala, é o contrário. Agora você tem um problema. Porque agora, cada semana que passa em que você se comporta como um menino e não zela pela tua aparência diante dos outros, e não investe em estudar a Bíblia, tem mais um peso de juízo sobre a tua vida. Porque eu revelei a você. E você é responsável pela palavra que é revelada a você. Adão, eu trouxe diante de você os animais. Deus traz os animais diante dos olhos de Adão. Pronto, agora a responsabilidade é sua. Profetiza em cima deles. Manifeste isso. Ou você acha que um dia eu vou bater na tua porta? Ou você não para pensar nisso, ou você deve pensar assim, bom, Deus falou que eu sou evangelista, apóstolo, qualquer coisa, então eu vou levar a minha vida, e um belo dia, alguém vai bater na minha porta e falar, Deus revelou para mim que você é pastor, então vamos pregar lá na igreja. Você pensa assim, você deve pensar assim. Ou não, você não pensa assim. Não, eu não penso assim não. Pior, você é irresponsável. Porque você recebeu uma palavra e não está nem aí para como ela vai se cumprir. Como se ela fosse se cumprir sozinha. E Deus fala, não. Paulo manda uma carta para Timóteo e fala, Timóteo, desperta o que foi entregue a você. Dom é presente. Desperta o dom que há em você. Ou seja, está dormindo o que eu te dei. E sabe como ele foi transferido? Eu pus a mão na tua cabeça. Pronto. Foi transferido para você. Ou Timóteo não acreditou de fato que a imposição de mãos de Paulo estava valendo alguma coisa, ou ele estava sendo responsável. Porque de alguma forma Paulo ficou sabendo, Timóteo está dormindo. Ou contaram como Timóteo estava andando e Paulo falou, ele deixou dormir o dom. Aquilo que foi entregue a ele. Vai em Deuteronômio 33. Versículo 7. 34, versículo 7. Gente, Deus não é fofoqueiro.
Deus não te fala as coisas à toa. Deus não conta por contar. Todas as vezes, por mínimo que seja, que Deus trouxer revelação diante dos seus olhos sobre algo, pare e pensa, tem um propósito. O mundo espiritual é revelado de acordo com propósitos. Em tudo, Deus te contou algo. Você fala, tem um propósito, tem um porquê Ele me contou isso. Não desprezeis as profecias, a Bíblia fala. Não trata de qualquer jeito o que é revelado. E profecia não é isso que te digo. Profecia é algo no espiritual sendo revelado. O diabo manifestando diante de você é uma revelação do espiritual. E aí você olha para aquilo e fala, eu tenho que fazer algo com relação a isso. Porque Deus não permitiria que o mundo espiritual se manifestasse sem um propósito. Tudo, em cada vírgula. Deuteronômio 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Ou seja, acabou Moisés aqui. Morreu, prantearam, acabou o tempo de luto, agora começa. Versículo 9. E Josué, filho de Num, a partir desse momento, foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha colocado as mãos sobre ele. Pronto. Moisés pôs as mãos sobre ele e falou, você é o cara que vai continuar. Quando acaba Moisés, o que acontece no dia seguinte? O que Moisés tinha feito, que não era eis que te digo e fumaça, era colocado a mão e falado, você vai assumir meu lugar. Amém, tchau. Uma conversa natural. Manifesta. No dia seguinte, Josué acorda com uma sabedoria que não sabia de onde vinha. E aquilo foi revelado e foi manifesto na vida de Josué. E ele passa a ter sabedoria sobre coisas que antes ele não tinha. Ele passa a ter capacidade de lidar com coisas que antes ele não conseguia. Avança para Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que te daria. No capítulo anterior, Deus fala, a Bíblia conta que, pronto, Josué passou a ter sabedoria. Como começa a vida de Josué? Levanta. Se esforça. Anda em cima daquilo que foi liberado para você. Não foi transferido para você? Você não recebeu a profecia? Então vai lá agora e cumpre. Anda em cima dessa palavra. Não é que alguém foi lá e tocou em Josué, e Josué começou a falar em línguas, e eu tô sentindo um negócio. Tava sentindo nada, assentado. E Deus fala para ele, levanta. E vai lá fazer o que tem que fazer. Ele não viu sarça queimar, ele não viu nada acontecer para testificar. Moisés fala, eu sou fraco. E Deus falou, joga o cajado, vira cobra, deixa de ser cobra, põe a mão no peito. Deu um monte de prova para ele, não foi? Para dizer, você está mesmo comigo. E com Josué, nada. Você viu os sinais acontecendo pela mão de Moisés? Vi. Esse mesmo homem dos sinais não pôs a mão em cima de você e falou que era você? Falou. Então pronto, anda em cima disso agora. O que você está esperando? Ezequiel 2, eu vou ler o texto para vocês. Eu li isso aqui na sexta-feira. Ezequiel 2. E disse-me, isso aqui é Ezequiel falando, filho do homem,
Coloca-te em pé e eu vou falar com você. Isso é o chamado de Ezequiel. Ezequiel está sendo chamado por Deus. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé. Quem dá vida é o Espírito. Então quem é que vai fazer com que você sente para estudar a Bíblia e você entenda a Bíblia? É o Espírito Santo. Quem é que vai fazer com que você saiba o que falar para as pessoas que você quer tocar? O Espírito Santo. Mas ele só vem depois que a terra, que a carne, se coloca em posição. Ou se dispõe a colocar em posição. Antes disso, sabe o que o Espírito Santo faz? Paira. Deus olhava para a terra e Deus profetizou em cima da terra. Ele olhava para aquela bola sem forma e vazia. E ele, dentro do coração dele, olhava e já via. Não, mas isso daí, vai ter uma terra, ela vai ser redonda, ela vai ter planta, ela vai ter tudo isso. Mas enquanto essa palavra não é liberada, enquanto a terra não ganha a forma que precisa, o que o Espírito fazia? Pairava. Esperando a hora de entrar nela. Ele guardava. A palavra pairava ali, a mesma palavra no hebraico usada para o pássaro que choca os ovos. Então o Espírito ficava protegendo a terra. É você. Sentado, aleijado na beira do caminho, que recebeu uma palavra que o templo tem que adorar, mas aleijado na beira do caminho, desde o ventre da sua mãe, e não consegue cumprir o trajeto. O que o Espírito faz? Ele paira. Ele não entra, porque para ele entrar levanta-te, tome a disposição de se colocar no lugar. E quando você tomar a disposição, você fala, mas eu não sei como fazer. Todas as vezes que Deus me deu uma palavra pra gente fazer alguma coisa aqui na igreja, eu falo assim, mas eu não sei nem como começar. Fala, começa! E aí pronto, o Espírito vinha. Foi assim com essa casa. Ó, eu lembro até hoje, é o dia da pizza lá em casa. Eu acho que Deus falou que é pra gente começar. Mas como? A gente é aleijado, como é que fica de pé? Eu não sei. E eu lembro até hoje da frase, os sinais seguirão aqueles que crerem. Se for Deus, vai seguir. Se não for, a gente vai perceber e vocês me perdoam, era a minha carne. Foi desse jeitinho. Aí depois vai todo mundo embora, o Caio fica aqui que tem que sacrificar o Caio. Mas a palavra foi essa, vocês lembram? Vamos tentar ficar de pé? E se no Espírito não entrar de verdade, a gente vai cair sentado, que a gente continua aleijado. E aí quando você se dispõe, o Espírito vem, ele entra. Ezequiel fica de pé. Aí o Espírito me encheu e me pôs de pé. Os ensinos que a gente estava tendo aqui, Deus, você precisa começar a ensinar. Eu, mas como? Não tenho o que ensinar. Aí, no dia da casa de Obadias, ela foi lá, Deus falou para você começar. Falei, tá bom, Deus. Falei para os outros, começa segunda-feira. Marcou a data. Aí, segunda-feira, depois do almoço, sentei na frente do computador. Desse jeito. Falei, e agora? O que eu faço? Você falou que era para começar e eles vão esperar alguma coisa hoje à noite. E aí começou a vir as aulas. Tá bom, eu vou levantar. E se não for, eu caio sentado e falo para eles, eu continuo aleijado. Mas quando eu dou a resposta, uma palavra que no mundo espiritual diz que vai acontecer, ela vem e acontece. Porque a palavra do mundo espiritual precisa de um corpo para ser manifesta. Mesmo Jesus teve que oferecer o próprio corpo para manifestar uma salvação que Deus já vinha anunciando desde Moisés, desde Abraão. Deus vinha anunciando, tem uma salvação, e ela já existia. Cristo já existia antes da fundação do mundo. O Cordeiro já estava separado antes da fundação do mundo. Quando é que ele ganha efeito? Quando alguém se dispõe a entregar o corpo para manifestar. É muito legal e me honra às vezes quando vocês falam que vai pregar em algum lugar, você fala assim, vamos levar a salmoura, a palavra do pastor. A minha pergunta é, quando é que a tua palavra vai começar a fazer isso? Porque está todo mundo debaixo de um guarda-chuva. O começo dos filhos de Jacó eles não obedeciam Jacó, eles eram rebeldes. José era obediente, os outros eram rebeldes, tinham uma coisa de desobediência dentro deles. Tá bom, eles vencem isso. E eles começam a ser obedientes. Eles deixam de ser uma terra árida
E passam a ser uma terra que tem pedregal agora. Agora tem leis. Eles obedecem. Eles são obedientes a Israel no fim da vida. Mas ainda vivem sem manifestar o que José já manifestava, que era a natureza de Jacó. Então o mundo está passando fome e eles estão todos sentados dentro de casa, olhando para a cara de Jacó e falando para Jacó: você é o homem de Deus. Você é. Desculpa que lá atrás a gente desobedeceu você. A gente sabe, você é o patriarca. Você é o homem de Deus. Ô homem de Deus. E tudo sentado. E a fome vai chegando. E Jacó falou: não sei se vocês entenderam, mas o meu propósito como homem de Deus era gerar 12 filhos, para que os 12 estabeleçam um reino. Então, o pastor, nossa, é Deus, viu? Ele fala mesmo. E ele não tem papo na língua, não. Ele fala. Mas a hora que a tua vizinha bate na tua porta, aí você fala: né? Vamos orar, né? Aí depois você vem comentar ainda na igreja. A vizinha lá que é uma luta, viu? Pastor, fiquei meio assim, né? De falar. Mas você se orgulha tanto de falar que a palavra aqui é dura, é direta. Mas por que ela não se manifesta em você? Porque você não entrega o teu corpo para manifestar o verbo que você diz que crê. Ou seja, eu não avanço dos processos. É os discípulos. Eles largam tudo, andam com Jesus, mas não querem deixar Jesus sair de perto de jeito nenhum. Eu vou embora, eu vou ter que morrer. E ele: de jeito nenhum. Você vai ficar com a gente. E eles estão debaixo de Jesus. E brigando debaixo de Jesus. Jesus se revela a eles e chama: vem atrás de mim. Tem um propósito, eu vou te fazer pescador de homens. Depois Jesus se revela neles, andando com eles. Mas o propósito final é se revelar através deles para os outros. E esse último passo é o que a maioria das pessoas não quer. É o processo de uma criança sendo gerada na mãe. A criança dentro da mãe. Depois a mãe se revelando para a criança. E o processo dessa criança sair e revelar a mãe para os outros, distante. Esse último passo é andar debaixo de uma palavra que foi lançada sobre a tua vida. É permitir que o verbo se manifeste em você e não continuar andando debaixo da palavra que é dada. É permitir que a revelação saia de você. E não procurar esse lugar para receber todo dia a palavra revelada. Mas isso só vai acontecer quando você andar debaixo das palavras que foram ditas a teu respeito. Então já foi dito a teu respeito que você é profeta. Por que você não anda debaixo disso? Por que você não se gasta nisso? Por que você não é profeta na vida das pessoas? Não aqui só, mas lá fora. Por que você não é profeta na vida da tua família? Por que você não abre a boca para falar? E o propósito começa a se perder. Porque você diz que crê nas nações, nas coisas que Deus disse a teu respeito, mas você não anda como quem crê. E se você não andar em cima da palavra que você já recebeu, você não vai receber novas. Isso é o principal sintoma de quem não está andando. A revelação não cresce. O propósito não é crescente. Eu podia desenhar um cronograma, fazer um mapa de como foi a revelação. Em janeiro, Deus falando: eu tenho um propósito na tua vida, eu vou te levar para as nações. Aí eu passo 5 meses indo para monte e vigília, sem uma palavra a mais. Aí em maio vem a palavra: vai cuidar dos pobres na rua. Vamos cuidar dos pobres na rua. E aí vai. Mais tantos meses, aí faz o Natal com Cristo. Agora é para fazer culto na rua. Tá, vai culto na rua. E a palavra vai crescendo na medida em que você investe na primeira palavrinha que você recebeu. E até ali eu não tinha recebido palavra nenhuma de que eu seria pastor, apóstolo ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tinha recebido uma palavra de que você vai cuidar dos pobres. Então eu vou cuidar dos pobres. O problema é quando você está buscando a palavra
para saciar a tua carne. Aí você não vai valorizar essa palavra mesmo. E você tem que ser honesto com você. Seja honesto com você. Sabe qual é a maior luta? É ver pessoas, por exemplo, quando eu entro, tem pessoas que ainda mandam, eu tenho LinkedIn. Então tem gente que eu não tenho mais contato e que às vezes me mandam uma mensagem por lá. E aí eu entro e às vezes começo a olhar algumas coisas lá e eu começo a ser tentado a fazer alguma coisa para a empresa, para mim, para fazer ela crescer. E aí eu já tenho que baixar a cabeça e falar, não é para fazer nada, eu não posso fazer nada, porque ela não é minha, ela é de Deus, eu não tenho autorização para fazer nada. Gente, nem todo mundo sabe, mas assim, eu já falei aqui uma vez que até para eu comprar um tênis, eu tenho que sentir do Espírito que eu posso fazer. Esses dias eu queria trocar o videogame lá de casa. As meninas usam o videogame o dia inteiro para assistir YouTube e as coisas nele. A cada 2 meses eu sento e jogo 1 hora de videogame. E eu sempre quis trocar ele, pegar o novo lá. E por 2 vezes eu já fui para tentar fazer algum negócio naquilo. E eu falava, Deus, o Senhor não fala que eu posso fazer. E aí eu recuava. Da primeira vez eu queria fazer, eu falei, vou esperar um final de semana. Aí o Nelson da África ligou e falou da situação da casa dele. Eu falei, não vou comprar um videogame, vou comprar uma casa para ele. Só que não é simplesmente por temor. É porque quando a palavra vem dele, eu faço de olho fechado. Só que ele não vai fazer isso se você ficar querendo revelação porque te interessa só. Eu vou viajar em agosto. E eu passei uns 2, 3 meses meio que namorando. Eu acho que eu vou. E eu sabia que o dinheiro ia entrar. Eu acho que eu vou, mas eu não tinha coragem de falar. Eu vou enquanto não tivesse uma palavra. E aí Deus deu uma palavra direta. É para ir mesmo, sou eu mandando. Eu queria contratar um funcionário para a empresa. Mas a empresa é minha? Não. Como é que eu contrato então? Porque você é hipócrita. Você fala que é de Deus, mas você não pergunta para ele para botar a gente dentro. E depois que der problema, não adianta ir atrás dele. Ele fala, você pôs o que você quis. E eu mandei mensagem para algumas pessoas. Falei, gente, me ajuda em oração. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de uma pessoa. Mas eu não posso fazer sem uma direção. E, não, Deus vai te falar. Deus vai te falar. Amém. Na quinta-feira de manhã, eu ia ter uma reunião com uma pessoa. Foi a quinta-feira que eu fui internado. Eu tenho reunião com a pessoa quinta-feira de manhã. A hora que eu acordei e tinha uma mensagem no meu celular. Pastor, tive um sonho, Lélia, teve um sonho. O sonho falava de dólar e eu entendi que era o recurso que estava chegando, que era da viagem, mas a última nota tinha um nome, estava escrito, tinha um nome, era para o Alexandre, a última nota, estava escrito Alexandre, uma coisa assim. E você ia resgatar esse homem que foi acusado de ter matado uma pessoa injustamente. Eu li aquela mensagem e falei, amém. Abri o computador para pegar o endereço do rapaz que eu ia encontrar. A hora que eu abri o e-mail, tinha chegado mais um currículo depois daquele. E o anúncio já estava fechado. Sabe qual era o nome daquele currículo? Alexandre. Eu fui para essa reunião com esse primeiro rapaz até desanimado. Falei, não é ele, o Alexandre está aqui. Aí fui conversar com esse rapaz, começa a conversa aqui, conversa de lá, crente desviado. Eu falei, tá. Chamei ele para conversar, trouxe ele aqui. Antes dele ir embora, eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você foi acusado de alguma coisa na igreja? Aí ele baixou a cabeça e contou a história. Ele está fora da igreja, está vivendo num lugar, foi acusado de algo, foi humilhado com a esposa. Você acha que eu tenho alguma pergunta mais para fazer na hora de contratar? É você mesmo. Já contei tudo para ele. Falei, é você mesmo, vem. Você quer isso? Você quer que Deus dê para você até o nome da pessoa? Eu falei, eu quero, mas você quer por segurança ou por obediência? Porque por segurança todo mundo quer. Agora você quer deixar de fazer uma viagem porque ele vai te falar não, não faça? Você quer deixar de comprar seu tênis porque ele fala não, não compre? Porque a disposição de viver o espiritual e não contratar a Deus para ser seu consultor de revelação. Porque ele até revela, mas revela para juízo. A revelação de Cristo para aquele povo foi revelação para juízo. Não trouxe nada para os judeus que não juízo.
Então quando Jesus está sendo levado e as mulheres chorando, ele fala, não chora por causa de mim não. Seus filhos estão perdidos. O peso de juízo que vai vir em cima de vocês, porque vocês receberam a revelação. Ele fala, melhor vai ser para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque eles não tiveram a revelação que vocês tiveram. Sabe aquele rapazinho na África que no céu Deus determinou que ia ser pastor? E que ele nunca nem ficou sabendo disso e morreu? E aí você chora porque a criança morreu de fome. Deus fala, não chora por causa dele não, chora por causa de você, que tem o que comer, sabe que é um pastor e não anda de acordo com isso, sabe que é um profeta e não faz nada em cima disso. Você tem que lamentar por você, porque tudo que é revelado vai te ser cobrado depois. Você quer dizer que a empresa é dele? Você quer dizer que o emprego é dele? Que seu dinheiro é dele? Diga, o mundo espiritual não respeita isso. Ele respeita a manifestação. O reino de Deus não é feito de palavras, é de atitudes. É do que eu manifesto. Você profetiza, você abre a tua boca toda hora para falar. E o que sai da tua boca, o espiritual vem atrás. Sabe teu filho? Você pode orar o quanto você quiser. Entenda de uma vez por todas. Aprenda isso. Você pode orar o quanto você quiser para os seus filhos. Deus vai falar amém. Mas Ele vai dizer assim, eu sou Deus através de você. E como Deus libera sobre a vida dele o que ele vai colher. Simples assim. Você é Deus. Jesus disse, sois deuses. Porque você manifesta espiritual. Resolva você sobre os teus filhos. Quem é que governa seu trabalho? Quem é que governa as tuas decisões? É Deus. Seja honesto pelo menos com você. Porque o fruto vai vir, você querendo ou não. Você não luta contra o fruto. Agora, como é que eu atraio espiritual? Como é que eu gero? Fé. É crer. Eu administro a empresa que Deus colocou na minha mão. Pelo que eu creio. Então, pelo que eu creio, todas as vezes que eu vou ter que ter uma conversa, e hoje eu tenho muito poucas, mas com alguém de negócios, ele me fala a visão dele. E a visão dele é vamos contratar vendedor, é do jeito que tá, você vai morrer mesmo. E eu tenho que olhar para ele e falar, amém. Eu não vou sentar ali e perder meu tempo de gastar uma hora para explicar, e a hora que acabar ele fala, esse cara é louco, eu não posso nem ser cliente dele, ele é maluco. Porque eu ando pelo que eu creio, e não pelo que o mercado todo está dizendo. Eu tenho que parar, às vezes eu não assisto mais coisa que fala de mercado, essas coisas, porque isso acaba com a minha fé. Porque eu ponho na CBN, eles começam a falar, é retração nos próximos 5 anos, e aquilo começa a abalar minha fé. Eu falo, para. Eu tenho que falar, bom, se é retração, um pouquinho que vai sobrar, Deus vai dar para mim, porque Ele falou que vai cuidar. Só que fé não é o que eu falo. Fé se manifesta em atitudes. Eu digo que é de Deus, então é Deus que vai fazer tudo o que tiver que fazer. É a atitude que manifesta. É a atitude que revela. O Senhor não é dono do seu negócio porque você dá o dízimo do seu negócio. O Senhor é dono do seu negócio porque Ele é quem governa. A arca de Noé não tinha leme. A arca de Noé não tinha nem formato de barco, porque barco tem aquele formato para poder ir para frente. A arca de Noé era uma caixa. Qual que era a frente da arca? Não tinha frente a arca. A parte da frente, a parte de trás, não tinha, era um retângulo. Qualquer lado era frente, porque a água levava para qualquer direção. E Noé lá dentro, fica parado. Não dirige nada. Essa é a salvação proporcionada por Cristo. Ela te guarda, ela te protege, mas você não dirige nada. E quando ele desce da arca, ele começa a governar. Mas ainda assim, debaixo de uma direção que Deus traz. Ó, faz assim, faz assado, vocês vão andar pela terra, vão se multiplicar. Entendeu o que é para você fazer? Entendi. E aí o dono da obra sai, e você como capataz, como gerente, como qualquer coisa, vai fazer o que ele falou para fazer.
Até que ele se embriaga com aquilo. E esquece do propósito e arrebenta com tudo. Porque ele tinha direito de beber vinho. Mas mesmo aquilo, quando feito fora do ponto, corrompe tudo, destrói tudo. E quem paga o preço? Teus filhos depois. Fé, que não existe fé sem se arriscar. Não existe. Todo passo de fé, toda vez que você quiser obedecer a Deus, você vai se colocar em risco. É impossível andar com Deus e não chegar na beirada do precipício. É impossível. Você vai chegar na beirada de que esse mês não vai dar, e vai ter mês que não vai dar mesmo, e vai arrebentar tudo, e você vai falar, mas a fé não é não chorar, a fé não é não se desesperar, não se agoniar. Eu lembro uma vez, eu achei que eu não fosse conseguir pagar o aluguel, 15 dias antes, eu fui para a igreja, à tarde, o Caio estava indo, eu estava desesperado, eu passei a tarde inteira jogado no chão, no carpete da igreja, lá na Nazareno, não vai dar, vai morrer. A fé não era não sentir isso, a fé era, mas eu não vou me mover, eu tenho uma palavra, eu vou ficar em cima dela. E eu virava para Deus e falava, então me mata, você quer acabar com a minha vida, então acaba logo, é isso que você quer, é isso, mas eu não vou sair da palavra que Ele me deu. E conforme você vai crescendo, depois desse dia de eu achar que eu não ia pagar o aluguel, eu cheguei em ponto de não conseguir pagar mesmo. Você é crescendo e o risco vai aumentando cada vez mais. É sair do barco e Pedro falando, não, me pega que eu estou afundando e me leva de volta para o barco. A fé é risco, e ninguém que está do lado de fora vai entender o teu risco, e vão te chamar de louco, de insano, de irresponsável e de ir, todos os is. E fala, eu sei mesmo, eu sei que é. Pedro abandonar os barcos cheios de peixe e largar a família na mão, é irresponsável, é doido mesmo. Aquela mulher sair de casa podendo ser apedrejada para ir tocar em Jesus, é loucura. Mas debaixo de uma palavra é a escolha. Agora que não adianta, é você voltar para a segurança e ficar chamando Deus. E falar, não, você escolhe ou ficar aí dentro ou andar em cima de uma palavra. Você não vai ter as duas coisas. Deus não vai dividir o governo do teu trabalho com você. Não vai. Parte eu decido, parte o Senhor decide. Ele fala, não existe isso. Deus não divide a glória, Ele não divide governo. De nada. Você quer governar do teu jeito? Fala, governe. Estou aqui. Te amo, tamo junto. Deus fala, tamo junto. Mas nessa área tua aí, é você quem escolheu fazer. E pode dar muito certo. Porque você tem sabedoria. Seus concorrentes, os outros caras que trabalham com você na empresa, eles têm sabedoria, eles também não prosperam. Você pode prosperar, porque sol e chuva vem sobre justo e sobre ímpio. Mas não chame isso de propósito. Porque quem libera propósito sou eu, Deus. E eu decido as direções que são dadas para isso, não você. Se é você que está dando, é seu. Pelo menos dê um nome correto a isso. Não, eu decidi que essa área da minha vida sou eu que vou. Outra coisa que a fé te faz andar por caminhos desconfortáveis. Não é confortável no começo andar por fé. É muito desconfortável. Porque ela vai provocar a tua alma, a tua mente, a tua carne. Ela vai confrontar toda hora a tua sabedoria. Por isso que no começo, que você começa a falar em línguas, é desconfortável. Você se sente acusado, porque o espiritual está confrontando o natural. Sabe quando Jesus para de sentir dor? Quando ele morre. Mas o processo entre abandonar e chegar a esse lugar em que eu vou então cumprir o propósito e vou entrar nele da morte, aquele processo é doloroso. Porque dentro dele ele está falando, eu estou cumprindo um propósito. No mundo espiritual eu estou vencendo. No mundo espiritual a vitória está acontecendo. Eu estou destruindo hostes satânicas, tal. Mas no natural a carne está sendo moída para que o espiritual possa acontecer. E isso vai acontecer com você.
Se você quiser, ou sabe o que você faz? Corre da cruz, vai manifestar uma natureza que já tem dentro de você, mas não cumpre um propósito. E Jesus passa a vida, morre como um grande profeta e pregador que os israelitas já tiveram, o maior talvez, do lado de Moisés. Tá bom. Cumpriu o propósito? Não. Homens em Campinas que receberam encargo há décadas atrás de remir essa cidade, e que cresceram, e a igreja cresceu muito, e quando morrer, sabe o que vão dizer sobre esses homens? Vão dizer assim: foram grandes homens na denominação, construíram grandes coisas, centros educacionais, isso e aquilo, e vai estar com o nome escrito na denominação. O que eles fizeram para o reino? Como propósito, a cidade sarou? Não, a prostituição aumentou, a criminalidade arrebentou. Não cumpriram um propósito, porque começaram a gerir o propósito que foi dado na mão deles, de acordo com a sabedoria humana. Então, na hora de ir para a cruz e destruir aquilo que construíram naquele tempo, em função de outro propósito, eles voltaram e falaram não. Os gregos bateram na porta, porque os gregos procuraram Jesus antes de Jesus ir para a cruz, porque eles viam sabedoria em Jesus e queriam conhecer Jesus. Jesus falou: não posso conversar com esse povo, porque se eu der ouvido para esse povo, eu sei o que vai acontecer dentro de mim, porque eles têm razão no que eles vão falar. Segundo a carne, eles têm razão. Segundo a carne, eu tenho que contratar vendedores. Segundo a carne, eu tenho que investir em publicidade. Eu sei disso. Então eu não quero nem ouvir os gregos, porque eles contrariam uma palavra que eu recebi. Porque Cristo é loucura para os gentios. É louco a palavra dele. E é escândalo para os crentes. Para os crentes falam: você está louco, isso não é Jesus. Jesus veio para dar vitória. Jesus tem que morrer. Isso é escândalo. E para os de fora? Para os de fora eu sou louco. Para os de dentro eu sou herege. Isso era Jesus, um herege para os crentes, porque pregava a morte. E um louco para os que estão de fora. Vai para Pilatos e fala: esse é um doido, isso aí não tem perigo para ninguém, porque andava pela fé. Tem um último texto que eu queria ler com você. Abre em Marcos 9. A gente vai ler o mesmo texto em duas passagens diferentes. Gente, fé não é crer em Deus. Fé não é dizer eu acredito em Deus, eu acredito nessas coisas. Fé é certeza de coisas. A fé não te faz acreditar em Deus. O que a fé faz, ela abre o ambiente espiritual no lugar onde você vai se relacionar e o propósito vai acontecer. Então fé serve para você poder abrir tua boca e o Espírito que está dentro de você sair e efetuar algo do lado de fora. Ela abre esse espaço. Mas para isso eu tenho que crer. Você acredita quando a Bíblia fala assim: todos podem profetizar? Você acredita nisso? Amém? Está escrito. A mesma Bíblia que está escrito que Jesus morreu e você disse que acredita, está escrito: todos podem profetizar. Então você crê, não crê? Ou está dizendo que crê? Você profetiza? Você acredita que você pode? Você acredita que você se consagra, começa a deixar sua carne ficar mais fraca, chega perto de uma pessoa e de repente você vai estar entendendo o mundo espiritual do lugar que você está, da pessoa que está perto de você? Você crê nisso? Crê a ponto de fazer? Porque senão você não crê. Senão a palavra diz que sim, mas o mundo que você vive, que é o natural, diz que não, e você escolhe por andar nesse. A fé faz com que esse mundo, que é o espiritual, se abra, você entre nele e comece a viver a realidade dele e trazer a realidade dele para o natural. Para isso serve a fé.
Marcos 9,14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele, discutiam. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para eles saudaram. E perguntou aos escribas: que é que vocês estão discutindo com eles? Agora vai para Mateus 17. A gente vai continuar a ler essa história lá. Versículo 14. Mateus 17, 14. É a mesma história, mas lá em Marcos ele conta esse pedaço. Jesus desce do monte, quando ele chega, aquela multidão, como sempre, os discípulos estavam lá embaixo esperando, e os discípulos discutindo com o escriba, e batendo boca. E judeu é isso, eles se juntam para falar de lei, e começa uma discussão de quem está certo, quem está errado. E aí Jesus vira para os escribas e fala: o que vocês estão discutindo com eles? Aí, versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou um homem, pondo-se de joelhos diante dele, disse: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Ele é louco e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa. Está falando para os discípulos. Aqueles que andavam com Jesus, que tinha recebido, já tinha feito missão, lembra? Foi, curou, voltou contando, multiplicou pão. É para esse. Ele fala assim: vocês são incrédulos e perversos. Até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou sofrer? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada será impossível. Para aqui por enquanto. Jesus chega. Tem um pai com uma criança doente, precisando de ajuda. Eles não conseguem expulsar aquilo, ficam esperando Jesus vir para expulsar. E sabe o que eles estão fazendo? Discutindo quem é que está certo com os escribas. Sabe? Não, porque é Nazareno, porque a igreja tal. Nossa, fiquei sabendo daquela outra. Porque o negócio é o reino. Nossa, a gente tem uma palavra e seu vizinho está com o filho doente. E você está discutindo com a religião quem é que está certo. E tua mãe, teu pai, teu irmão sofrendo. E você, profeta, não está trazendo algo que era para aliviar. Mas nós temos a verdade. Vocês escribas que estão aí discutindo lei, vocês são tudo errado. E Jesus chega e fala: vocês são incrédulos. E diz: mas por que a gente não consegue curar então? Ele fala: por causa da vossa pequena fé. Vocês não têm fé. Porque se a fé de vocês for como semente de mostarda, se vocês andarem na fé, investirem na fé, se vocês acreditarem no dia que eu digo para você: você tem um dom tal, e você começar a investir nesse dom, e tentar praticar, e tentar andar, ela vai crescer, e vocês vão poder mandar montanhas se lançar dentro do mar. Mas como vocês não fazem isso, você não investe no crescimento da fé, mas o tempo em que a terra vai pedir tua ajuda vai chegar. Você trata teu filho como um bebê, mas o dia dele casar vai chegar. Você não ensina a tua filha o caminho que ela deve andar, mas o dia dela ter que andar com aquelas meninas perversas de segundo grau vai chegar. Ainda que você não tenha feito a tua parte, o tempo vai chegar. Então vocês não investiram na fé de vocês, mas o menino doente vai bater na tua porta. E aí você não vai ter nada para fazer. Sabe o que você vai falar? Pastor, estou esperando você chegar. Porque a palavra foi dada, você não investiu nela, mas o tempo de cumprimento das coisas vai bater na tua porta. E Jesus fala: é por isso que vocês não conseguiram curar, porque não investiram na fé. E ele continua. Versículo 21. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí todo mundo lê esse versículo e fala assim. E aí você vê pastor pregando besteira.
Ah, é porque tem demônio que só sai se orar e jejuar. Onde é que está escrito isso? Sabe qual casta de demônios não sai sem jejum e oração? Incredulidade. Porque Jesus disse assim, eles perguntaram, por que não saiu? Jesus não disse assim por falta de jejum e oração, ele disse por falta de fé. Então esse demônio não saiu por falta de fé, não por falta de jejum e oração. E Jesus continua falando e falando, tem uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Qual é essa casta? A incredulidade de vocês. Sabe por que a tua fé não cresce a ponto de você conseguir andar nas coisas que foram ditas a teu respeito? Porque você não jejua e não se consagra. Você não ora e não jejua, e é isso que vai fazer com que a tua fé seja fortalecida e você consiga andar em cima das coisas. Mas sabe o que acontece? Deus dá uma palavra a teu respeito quando você começa a andar perto dele. Quando sai o primeiro fruto dessa palavra, você faz vinho, começa a beber dela e abandona o jejum e a oração. E aí desandou tudo, porque aí você nem a primeira fé que você estava fazendo crescer, nem ela você tem mais. Então você vai conduzir a tua vida, tua família, tua casa, teu trabalho, teus negócios, cada vez mais pela embriaguez. E cada vez menos você vai orar e jejuar. E cada vez menos você vai ler a Bíblia. Porque é um círculo vicioso de quem deixa de investir em jejum e oração. Toda revelação, todo crescimento de fé vai vir pelo nível de consagração que você estabelecer. Ou você vai ficar andando na sombra de Jesus, na minha sombra, a vida inteira. No pé do monte, discutindo quem está certo, quem está errado, conhecimento que você tem de lei, conhecimento que você tem de palavras, você vai passar a vida discutindo isso. E quando bater um doente na tua porta, você fala, tem que ir lá na igreja, tem que te levar lá. Lá tem uma palavra, lá Deus vai falar com você, lá tem profeta. Não é assim? Vamos lá na vigília, que lá Deus fala. Não é vão lá na vigília, vão lá em casa. Não vai ser do dia para a noite. E eu não estou aqui corrompendo de que existe ministério profético, que tem coisas que Deus vai usar o profeta para trazer direção. Eu estou falando sobre o crescimento da manifestação na tua vida. Sobre quando Deus se estaciona. Porque você começa a se deleitar num primeiro raminho, num primeiro fruto que saiu da videira, você já agarra nele e ele substitui Deus na tua vida, porque você percebe que na verdade você buscava muito a Deus pela falta de uma garrafa de suco. Então quando vem o primeiro cacho de uva, você se deleita nele e deixa de andar em cima da revelação. Por isso ela não é crescente, por isso você não tem mais ninguém para dar, por isso até os seus 3 filhos que eram para andar num propósito que viria depois de você não tem o que dar para eles, porque você está embriagado. E o que você gera ainda é maldição quando abre a boca em alguns pontos. Você precisa investir naquilo que Deus falou a teu respeito. Cuidar da tua boca, das sentenças que saem da tua boca, e decidir quem é que governa, querido. Quem é que manda na tua vida, quem é que manda no teu dinheiro, quem é que manda no teu tempo. O diabo vai te oferecer todo dia propostas para você entregar o governo, para você assumir o governo. Porque você faz mais rápido, é lógico que faz. Mato cresce muito mais rápido do que carvalho. Fica de pé, vamos orar. Fala com Deus hoje. Abre teu coração para Ele. Toda revelação tem um propósito. Toda revelação tem um porquê. A palavra que foi pregada hoje, se dentro de você essa palavra foi verbo, é uma revelação. É uma palavra que está escrita na Bíblia há milhares de anos, mas hoje ela se tornou verbo. Porque ela passou a ser rema, ela passou a ser para você. E se isso aconteceu, é porque tem um propósito, porque toda revelação tem um porquê.
Eu creio que quando Deus permitiu que Moisés visse as costas de Deus, foi quando Moisés teve a revelação de Gênesis. Pelo menos da criação. Ou seja, Deus não deixou Moisés ver as costas dele de curioso. Vou matar sua curiosidade. Não tem um propósito, uma revelação que você precisa ter para escrever isso para os outros depois. Sempre tem um propósito a revelação. A tua escolha hoje é de deixar esse propósito acontecer, ou permitir que ele seja a sua sentença. Porque você começa a andar na grama ali, e você começa a pisar na grama e andar, e você fala assim: fala comigo Deus, fala comigo. Ele fala assim: amém, não pisarás na grama. Ele falou, a partir de agora você é responsável. Antes dele falar, você podia pisar o quanto você quisesse. Quando ele trouxe esse entendimento para você, acabou. Não pise na grama, porque eu tenho um outro lugar para você pisar. Mas se você continuar pisando, essa mesma palavra também vem como você tem a sentença sobre você. Senhor, o que você quer com a minha vida? O que você tem para mim? Você vai ser um pastor. Tá bom. Se você andar em cima disso é porque eu tenho um propósito. Mas se você não andar, tem uma sentença. Por isso que a Bíblia diz que a lei, ela é boa para os obedientes, mas ela é condenação para os desobedientes, porque ela foi revelada. Se o verbo se revelou hoje para você em alguma área da tua vida, ou é para você andar em cima dele, corrigir coisas, se arrepender de coisas, ou é mais uma sentença, porque te foi revelado. Por isso você tem que entender o que de toda a palavra foi revelado como rema dentro de você. Todos os dias, hoje nessa mensagem, o que dessa mensagem é rema para você, é verbo encarnado hoje. Isso aqui foi para mim, e eu vou escolher o que vou fazer com isso. Mato ele, crucifico ele, faço ele parar de apontar o dedo na minha cara toda hora, ou largo tudo para andar atrás dele, do Cristo. Mas andar atrás dele vai me levar para matar algumas coisas, vai morrer. Ele fala: é isso mesmo. Andar atrás dele vai fazer matar essas coisas, ou eu mato ele. Mas todo encontro com o verbo vai gerar morte. Toda vez que vai se apresentar diante de Deus, não vos apresentei diante do Senhor de mãos vazias, não é isso que a Bíblia diz? Traz o animal para morrer. Todo culto traz o animal para morrer, porque todo encontro com ele gera morte. Ou eu mato a palavra que me está sendo dada, ou eu mato as coisas que estão dentro de mim. Mas todo encontro com o Senhor tem que gerar morte. Senão Deus fala: era melhor nem abrir a porta da igreja. Malaquias, abrem à toa. Não estão matando nada, estão pegando qualquer coisa e me trazendo, e dizendo que estão sacrificando. Se arrepende, querido. Se arrepende. Se arrepende de não investir naquilo que Deus revelou a você, de tratar com desdém aquilo que Ele te deu. Deus falou tanta coisa a respeito de mim, da empresa, e para ser muito honesto, tirando as necessidades, as coisas que eu quero fazer e que eu gostaria de poder fazer com a minha família, aqui na igreja tem um monte de coisa que eu sonho de fazer aqui. Tirando essas coisas, eu devo gastar, 5% do meu tempo pensando em como minha empresa vai crescer, em como os negócios vão para frente ou não. E o tempo eu estou pensando: Senhor, mas como que vai acontecer algumas coisas? O Senhor falou do ministério. Porque isso que é a essência da minha vida. Isso é a minha vida. Eu sou apóstolo, eu estou diretor de uma empresa. Eu não sou aquilo. Aquilo não faz parte da minha natureza. O dia que Davi deixou de ser adorador, o homem de batalha de frente, para ser rei, ele se perdeu. Ele estava rei, e logo em seguida foi arrancado daquele lugar, o que ele nunca podia deixar de ser, e que ele sabia disso. Então ele fala para Deus: pode levar tudo, só não me tira a tua glória. Salmo 51.
Arranca tudo, mas devolve a glória, porque uma coisa eu sou adorador. O resto eu estou pastor de ovelha, eu estou chefe de exército, eu estou chefe de bandido, eu estou rei de Israel. Mas eu sou do começo ao fim adorador. Deus disse: eu não encontrei um rei, eu encontrei meu servo Davi. Responde para você mesmo o que você é. Porque no que você investe na tua vida é o que você é. Em tudo aquilo que você olhar e falar, isso é a minha vida, é nisso que eu vou investir. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Você quer saber onde está a fonte de vida? Analisa onde está o teu tesouro, porque ali vai estar o teu coração e dali vai estar fluindo o que vai regar a tua vida e o que vai matar a tua sede. Se teu coração está no teu trabalho, é porque Ele que sacia a sua sede, não Jesus. E você vai atrás de Jesus para Ele abençoar o trabalho, porque é no trabalho que você mata a sede. É simples, não é? Tudo tá ligado. Agora a humildade para reconhecer isso, jogar tudo no chão e começar de novo. E quanto mais você tiver construído, mais difícil vai ser. E quanto mais você começar a agregar coisas que Deus não mandou você agregar, mais difícil vai ser se arrancar depois. Começar de novo, destruir tudo. Quem mandou você começar? Quem mandou você fazer o que está fazendo? A gente quer mudar de apartamento, quer daquele jeito. Eu acho que sim e tal. Pra eu sair dali, tem que vir palavra e confirmação. Quando é que eu vou arrastar minha família para um lugar sem ter ouvido uma palavra de Deus? Se ouviu, vai firme que vai dar tudo certo. Mas foi Deus que me deu aquele apartamento. Foi Ele que me botou ali, eu lembro como foi. Mas estava ficando ruim, mas Ele botou ainda, Ele não mudou, então como é que agora eu vou dizer então? Mas é que eu acho que não está dando, então nada. Foi Ele que pôs, Ele sabia. Quem governa a tua vida? É o mundo espiritual mesmo? Ou é o natural e você convidando Jesus para participar do seu natural e para falar, não é isso, eu estou indo para um lugar e vou preparar morada para vocês viverem lá. É lá que você vai morar comigo, não é aqui. E ele não está falando da volta de Jesus. Esse texto não tem nada a ver com quando Jesus voltar eu vou morar no céu. Esse texto tem a ver com o envio do Espírito Santo. Eu vou fazer isso para onde eu estiver, você esteja também. Então vem para o espiritual morar comigo. E aí no tempo que você estiver na terra, se manifesta o que você está vivendo no espiritual. Ora, fala com Deus, querido. Nossa busca tem que ser por trazer o espiritual. E não ficar convidando Deus para o natural, para suas dores. A busca tem que ser para o tempo todo essa casa ser espiritual. Para o tempo todo a vida aqui dentro ser profética. Para toda vez que você abrir a tua boca ser profético. Você não vai ter problema de dúvida com funcionário, com rolo, com bagunça, com chefe, com nada. Esse Alexandre, ele pode me roubar amanhã, que isso não vai me pesar a consciência. Eu falei, o Senhor que mandou, o Senhor estava querendo matar esse homem e deixou ele vir aqui. Faz o que você quiser. Mas se não fosse debaixo da palavra de Deus, eu ia ficar, meu Deus, será que eu fiz certo? Tem misericórdia de mim, ele roubou, ele me arrebentou. Não. Ele pode quebrar a minha empresa agora, que eu vou falar, está na conta. Eu tenho a palavra. Mas eu tenho uma palavra porque eu passei o último 1 ano angustiado com essa situação e sem mover um dedo. E só falando, Senhor, até quando? Até quando? Quando o Senhor vai fazer? Quando que eu faço alguma coisa? E aí no tempo dele falou, pode fazer agora. E o nome dele é esse. E aconteceu isso com a vida dele, você vai saber que é ele. Pronto, está lá, agora é ele. Não tenho dúvida. Eu vou viajar. Como? Eu sei que eu vou. E sei que dessa vez eu ainda vou ter mais dinheiro do que da outra, que Deus falou, né? Ele vai aproveitar com a família, ele vai desfrutar. Então eu sei que vai vir mais dinheiro ainda. Eu já sei, eu não tenho ainda. E não sei como vai vir. Mas eu já sei que quando chegar no fim de agosto, o dinheiro vai ter chego. Por que eu sei? Porque eu tenho a palavra. Mas eu só tenho essa palavra porque eu nunca cogitaria tirar férias e deixar a igreja 2, 3 finais de semana e gastar tanto dinheiro em alguma coisa sem ter uma palavra. Mas nunca. E
o Manuel? Voltei de lá decepcionado. Gastamos aquele dinheiro com casa. A gente fez o que Deus mandou fazer. Ele falou que ia dar do telhado à porta. E se ele tacar fogo naquilo? Eu falar, foi Deus que falou. Agora, se eu construir um barraco que seja aqui embaixo e der errado, independente da minha boa intenção, Deus fala, alguma vez eu te pedi a tua intenção, eu pedi a tua obediência. Ainda que a tua intenção seja desobedecer, se você obedecer, a Bíblia diz, quem você acha que Deus vai se agradar? Daquele que fala que não vai fazer e faz? Ou daquele que me diz, o Senhor é meu Senhor, mas faz o que quer? Quem você acha que agrada o coração de Deus? É uma escolha. E hoje pode ser muito bonito se eu ouvir falar, nossa, Deus deu até um nome, Deus falou que ele pode viajar, mas são 6 anos, não é uma vida, é a vida da Helena, mas é muito tempo segurando a vontade de fazer as coisas, e falando, mas eu não vou me mover, se eu quiser matar, o Senhor mata, se eu quiser quebrar a empresa, o Senhor quebra, mas eu não vou mover um palmo, sem o Senhor mandar, porque eu disse que o Senhor é dono, então na prática você vai ser. E se o Senhor ficar calado, é porque o Senhor não quer falar, não tem que saber nada agora. Não é porque o Senhor esqueceu de mim, então é melhor eu fazer alguma coisa, porque já tem muito tempo que o Senhor não fala. Não, o Senhor está aqui todos os dias. E sabe por que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos? Porque eu resolvi morar no lugar que Ele mora. No ambiente espiritual, através do Espírito Santo que entrou em mim. Você não está com Jesus porque Ele veio andar na terra com você. Você está com Jesus porque você decidiu deixar de andar segundo os passos da terra para andar no lugar dele. É por isso que você está com ele. Se é que você está, é por isso. Deus me chamou para ser feliz. Eu não tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser Cristo. E como Paulo diz, eu aprendi a ser feliz. E não pedi para Jesus vir saciar a felicidade que eu aprendi com os meus pais e com o mundo. Porque pode ser que para os seus pais eles te ensinaram que ser feliz é ter um imóvel, uma casa própria e um carro. Então você vai em Deus dizer, Senhor, me faça feliz, porque o Senhor veio para me fazer feliz. Paulo diz, não, eu aprendi a ser feliz no modelo de felicidade de Cristo. E qual é o modelo de felicidade de Cristo? Ainda que o homem exterior esteja todo corrompido, destruído, o homem interior se renova a cada dia. Ainda que meu emprego esteja acabando, ainda que minha família esteja doente, ainda que o câncer, o mundo exterior está corrompendo, mas o interior está se renovando e se fortalecendo. E aí nessas horas que eu acho que eu estou fraco, é justamente onde eu estou forte. Porque quanto mais ele vai destruindo o que está do lado de fora, a minha escolha é ou tentar catar os cacos e construir, ou sair daqui e andar no espiritual. Eu falei, aí você está ficando mais forte. Justamente nessas horas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, Deus, pela mesa que nós vamos compartilhar, Senhor, entendendo que o Senhor entregou o Seu corpo, Pai, para que nós possamos andar com o Senhor, ter o Senhor dentro de nós, Pai, que quem come do Teu corpo, Senhor amado, tem comunhão com o Senhor, Pai amado, e pode refletir o Senhor na terra, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Tome da ceia, querido. Nós vamos celebrar o sacrifício de Jesus nessa manhã.
tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós vamos tomar ceia, querido. Tenha consciência do que você está fazendo. Jesus não entregou o corpo dele só para você ir para o céu. A ceia não é instrumento para salvação. A ceia é instrumento para comunhão. A ceia é instrumento para comunhão entre o corpo. E a ceia celebra o fato de quando você come a carne dele, você vai manifestar a carne dele. De quando você toma o vinho, celebrando e significando o sangue dele, é a vida dele que vai estar em você. Por isso a gente não come animais, a gente não come carne no sangue, porque a Bíblia diz, porque no sangue está a vida. Mas nós tomamos o sangue de Cristo como símbolo, dizendo que a vida dele é que corre em mim, não é mais a sua. E se você fizer isso de forma indigna, você está fazendo para condenação, porque é uma revelação que Deus deu. Coma esse pão para manifestar a carne dele, e tome desse vinho para viver a vida dele. E se você toma tendo a revelação do que é isso e sai manifestando a tua vida ao invés da dele, toma para a própria condenação e juízo. É isso que a Bíblia diz. Não tem a ver com estar em pecado ou não estar em pecado. Tem a ver com não honrar aquilo que você diz que acredita e tratar de qualquer forma. Amém, querido? Toma do cálice, coma do pão e celebre isso em Cristo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai, pela tua graça, pela tua palavra, pela tua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar em cima da revelação que nós já temos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus.